Aleluia, 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 aleluia. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor fez conhecer a salvação, nas nações revelou sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação, nas nações revelou sua justiça. Amados irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos neste domingo para celebrar o dia do Senhor. Nesse dia, iniciarmos uma nova semana em sua presença. E assim ouvimos neste Evangelho esta palavra que Jesus dirige a este homem curado: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. 10 foram os curados, mas apenas um foi salvo. E nós sabemos que a fé, ela é a porta pela qual nos vem a salvação. A fé que recebemos no dia do nosso batismo. A fé que, como ouvimos lá na segunda leitura, faz de nós eleitos. Eleitos. Assim, os apóstolos e tantos mártires que sofreram no cárcere para anunciar o Evangelho, o fizeram para que os eleitos pudessem receber o Evangelho. Não pensem vocês que o Evangelho chegou a nós facilmente. Foi a custo de muito sangue. Não só o sangue preciosíssimo de Cristo derramado na cruz, mas também sangue dos mártires e sangue de muitos cristãos.
São Paulo diz hoje na segunda leitura que ele está sofrendo até as algemas. Mas o que ele consola na prisão é justamente esta alegria. A alegria de saber que ele sofre tudo isso para que a salvação alcance também os eleitos, ou seja, os batizados. Agradeçamos ao Senhor que essa salvação nos alcançou através dos nossos pais, dos nossos avós, de todas as gerações passadas, daqueles que nos anunciaram o Evangelho, daqueles que antes de nós acolheram esta palavra. Nós ouvimos lá na primeira leitura, Naamã, ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão, é a imagem, né, daquele que é mergulhado na água batismal, né, que é purificado, né, de toda lepra espiritual. Nós sabemos que o pecado original, ele gera em nós uma insensibilidade ao reino. Por isso o batismo, ele quebra, ele rompe com todo o domínio do pecado, de tal forma que o batizado, ele se torna filho de Deus. O batizado, ele recebe o Espírito Santo de Deus para viver uma vida de santidade. Naamã, ele tenta até dar ao profeta, né, o Eliseu, alguns presentes. Ele apresenta ali, olha, ouro, prata. O Eliseu não aceita nada. Mas o Eliseu aceita a profissão de fé dele. Porque a profissão de fé é um grande dom que Deus acolhe. Que nós possamos apresentar também a nossa profissão de fé a cada dia que vamos à igreja. Quando vamos à igreja, possamos manifestar a nossa fé em Deus, o nosso Deus único e verdadeiro. Eliseu, o profeta, enviou Naamã ao Rio Jordão. No primeiro momento, Naamã não queria, mas obedeceu. Nós temos aqui hoje esses 10 leprosos que vão até Jesus. Jesus fala, vai até os sacerdotes. Eles obedeceram e foram curados. O que podemos aprender nessa liturgia? A obediência nos leva à cura. Que nós possamos obedecer à palavra do Senhor. Caminhar na obediência. É fácil caminhar na obediência dos mandamentos? Não, não é fácil. Não é fácil porque é aquilo que acabamos de ouvir na carta de Paulo, né, a Timóteo. Sempre há muita repressão, sempre há muita recriminação. Então, caminhar no caminho do Senhor, caminhar no caminho do Evangelho é complicado, né? Mas vale a pena. Então, pensamos que o Senhor, que, como vimos hoje no Salmo, fez conhecer a salvação a todas as nações, e chegou a nós essa salvação, possa nos dar a graça de obedecer a sua palavra, de guardar a sua palavra, de guardar o seu Evangelho, para que nós possamos anunciá-lo também à nova geração. Não queiramos, irmãos e irmãs, moldar o Evangelho a nós. Esse é o grande risco da sociedade moderna. Querer moldar o Evangelho ao nosso tempo. E a grande verdade é que nós temos que nos moldar ao Evangelho. E aqui está o desafio, hein? Se moldar ao Evangelho, se moldar à palavra. Aqui São Paulo nos diz, olha, merece fé essa palavra. Se com ele nós morremos, com ele nós viveremos. Se com ele ficarmos firmes, com ele nós reinaremos. Se nós o negarmos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E qual a diferença aqui da fidelidade e do negar? Porque parece que é a mesma coisa, mas não é.
Esse negar está muito ligado ao pecado contra o Espírito Santo, que nos leva à morte eterna. Então, quando nós negamos a fé, quando nós negamos a Cristo, entramos no caminho de trevas. É como aquele que sabe que existe a lei, mas não vai seguir. Existe Deus, mas não vai fazer. Entende? Sabe que é errado, mas continua fazendo errado. Né? Sabe que é pecado, mas vai fazer assim mesmo. Isso é negar a Cristo. Isso é pecar contra o Espírito Santo. É diferente de você falar, poxa, eu estou me esforçando para fazer direitinho. Você faz aquele esforço, quando você vê, falhei. Me esforcei, mas caí de novo. Mas você se levanta e tenta fazer certo novamente. Ali você foi infiel, você não negou. Entende? Então Jesus vai ser fiel com você. Ele não vai negar você. Porque você está batalhando. Você está lutando. Agora, se você se acomoda, sabe que é errado e continua fazendo errado, sabe que é pecado e continua pecando, meu bem, a coisa vai ficar feia para o teu lado, né? Então a gente tem que pegar essa palavra hoje, essa palavra que Deus está nos concedendo hoje, e pedir que o Senhor quebre, rompa, purifique toda a lepra espiritual que tem tornado muitas vezes a nossa mente, o nosso coração insensível à palavra de Deus. Porque às vezes a gente vai à missa, a gente ouve a palavra, mas parece que a gente não entende. A gente volta para casa e continua fazendo errado do mesmo jeito. Entende? Então é preciso ter coragem de ter uma atitude nova. Olha o que São Paulo diz para Timóteo hoje, no início da segunda leitura. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Está passando dificuldade? Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Está com depressão? Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Está com falta de fé? Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Está passando por dificuldades? Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Assim como esses leprosos que se apresentaram diante de Jesus, que você possa, no momento de dificuldade, vir até a Capela do Santíssimo, e se você não conseguir vir durante a semana, e estiver ali no momento difícil, na sua casa mesmo, você pode pegar a sua cruz, se prostrar e dizer: Senhor, tem compaixão de mim. Diga isso com sinceridade de coração, e Ele terá compaixão de você. Senhor, olha a minha miséria. Olha a minha miséria. E Ele vai olhar a tua miséria. E vai olhar de tal forma que vai te trazer a cura. Nem sempre é a cura física que nós precisamos. Muitas vezes precisamos da cura espiritual, a cura psicológica, né? Às vezes é a cura física também. Mas peça a Deus. Peça a Jesus. Assim como esses leprosos. E na obediência à sua palavra, receba a salvação. Mais do que a cura, receba a salvação. Que a graça da fé nos leve a Jesus a cada dia de nossas vidas. Não importa as dificuldades, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos nossa fé.